Rapaz, vamos providenciar para você. Olá, boa tarde. Bora, pessoal do presencial. Boa tarde para o pessoal do online. A Débora, o Elivel estão lá nos assistindo. O restante da turma do online aí. Vamos dar continuidade hoje à nossa aula de Direito Penal, tá? Que nós iniciamos na quarta-feira. E na quarta-feira nós iniciamos a teoria do crime, falamos sobre dolo, culpa, crime préter-doloso, crime comissivo, omissivo e adentramos em erro de tipo, onde eu já falei sobre o erro de tipo essencial, o inevitável, e falei sobre o erro de tipo essencial, evitável e as consequências de ambos, tá? E iniciamos o erro de tipo acidental, onde eu falei já da primeira espécie, que era o erro sobre o objeto, tá? O erro sobre o objeto a gente já tratou no final da aula passada. Hoje nós vamos iniciar a aula falando sobre o erro sobre a pessoa, tá? O erro sobre a pessoa. No que toca ao erro sobre o objeto, pessoal, comentei na aula passada que não tem previsão legal, ou seja, não há na lei nenhum dispositivo legal que trate sobre o erro sobre o objeto, ok? Já no erro sobre a pessoa, nós temos previsão legal, está lá no artigo 20, parágrafo 3º do Código Penal, artigo 20, parágrafo 3º do Código Penal, bem aqui, coloquei aqui para vocês, artigo 20, parágrafo 3º do Código Penal fala do erro sobre a pessoa. Tá? A Rian está procurando na apostila, está lá na página... Tem, tá a minha aqui, está na 86. Ah, é porque é impressa, né? Ah, beleza. É porque eu estou num PDF aqui olhando, aí está na 86. Vamos lá, erro sobre a pessoa. O que é que dispõe aqui o artigo 20, parágrafo 3º? O erro quanto à pessoa contra o qual o crime é praticado não isenta de pena. Não se consideram, nesse caso, as condições ou qualidades da vítima, senão as da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime. Qual é a diferença aqui, gente, do erro sobre o objeto, do erro sobre a pessoa? Primeiro que no erro sobre o objeto, eu erro sobre um objeto em que eu queria praticar o crime, o que é o objeto do crime, no caso do exemplo que eu citei na aula passada, por exemplo, falei do furto, de um relógio. No erro sobre a pessoa, eu erro quanto à pessoa que eu queria atingir. Não confundam um erro sobre a pessoa com um erro na execução, que nós vamos falar na sequência. Aqui o sujeito ele não erra na execução do crime, ele apenas se equivoca quanto à pessoa que ele quer atingir. E aqui eu trago um exemplo, imagine a seguinte situação, que um determinado traficante, né, ele decide que vai tirar a vida lá de um menor. Ele decide que vai tirar a vida de um menor que faz para ele, que é o chamado aviãozinho, né, aquele que está vendendo a droga, porque esse menor está fazendo a venda e não está repassando o dinheiro para ele. E ele sabe o local onde esse menor faz a venda da droga, o ponto de venda de droga. E ele se dirige até o local para pegar o Joãozinho menor eu digo de 13 anos de idade, ele tem 13 anos de idade. Chegando no local, ele encontra Pedrinho, que na verdade é o irmão do Joãozinho, que é muito parecido, mas que tem 17 anos de idade. E ele efetua disparos de arma de fogo contra o irmão do menor e não contra quem ele efetivamente queria atingir, vindo a matar Pedrinho de 17 anos. Nesse caso, ocorreu um erro sobre a pessoa, porque ele queria matar o menor de 13 anos, que era o Joãozinho, e acabou matando Pedrinho. O que é que diz o artigo 20, parágrafo 3º? Não se consideram, nesse caso, as condições ou qualidades da vítima, senão as da pessoa contra quem ele queria praticar o crime. Então, na hora de responder pelo crime, ele vai responder pelo homicídio, mas vai responder como se tivesse matado o menor de 14 anos. Professor, tem alguma consequência com relação a isso? Lá no artigo 121,
se eu não me engano, no parágrafo 3º, é no 4º, acho que é o 4º, que ele fala que aumenta-se a pena do crime de homicídio se o crime é praticado contra menor de 14 anos. Então, nesse caso, ele não matou um menor de 14 anos, mas mesmo assim vai ter o aumento da pena. Por quê? Porque o menor de 14 anos era quem ele queria matar. Então, eu vou considerar no erro sobre a pessoa as qualidades da vítima virtual, que era quem ele queria atingir, e não quem ele efetivamente acabou atingindo. Gente, deu para entender isso aqui? Ok? Pessoal do online, deu para entender? Se tiverem alguma dúvida, boa tarde aqui o João Carlos, o Alisson, a turma que está entrando aí. Se tiverem alguma dúvida, pode abrir o áudio, perguntar ou manda no chat, tá? Então, diferente do erro sobre o objeto, o erro sobre a pessoa tem previsão legal, o erro sobre o objeto não tem previsão na lei. O erro sobre a pessoa está lá no artigo 20, parágrafo 3º do Código Penal. No erro sobre o objeto, ele responde pelo bem que ele efetivamente atingiu. No erro sobre a pessoa, ele vai levar em consideração as qualidades da vítima, até porque já não é mais objeto, é pessoa. Ele vai levar em consideração as qualidades da vítima virtual, ou seja, quem ele queria atingir. Imagine que ele queria praticar o crime contra um idoso e acabou acertando um irmão do idoso que tinha 50 anos de idade. Vai responder pelo homicídio com o aumento de pena, porque contra o idoso também há o aumento de pena. Vou já passar umas questões aqui. Ah, eu trouxe essa questão. Infanticídio. A resposta era até essa? Eu trouxe essa questão aqui, depois eu vou comentar ela, tá? A Gabi tá falando de uma questão que já caiu, falando sobre erro, mas a gente vai trabalhar essa questão aqui na sala. Tá, gente? Então, no erro sobre a pessoa, as consequências são essas, ok? Vamos lá passar para o chamado erro na execução. Gente, no erro na execução, é importante que vocês saibam dessa expressão, que o erro na execução também é chamado de aberratio ictus, tá? Aberratio ictus. E já caiu na prova da UAB, da FGV, essa expressão aberratio ictus, que é o erro na execução. Não confundir, porque depois a gente vai ver a chamada aberratio criminis. E aberratio ictus é diferente de aberratio criminis. Onde é que está, professor? Tem previsão legal para a aberratio ictus ou erro na execução? Tem, e está lá no artigo 73 do Código Penal. Artigo 73 do Código Penal, está lá o erro na execução. E fala o seguinte: quando, por acidente ou erro no uso dos meios de execução, o agente, ao invés de atingir quem pretendia ofender, atinge pessoa diversa, responde como se tivesse praticado o crime contra aquela, atendendo-se o disposto no artigo 20, parágrafo 3º deste Código. Vamos só até aqui. O que é que ele está dizendo? Quando por acidente ou erro na execução, eu atingi pessoa diversa da quem eu queria atingir, aqui ele não se equivocou quanto à pessoa. Ele errou foi na execução do disparo. Ele viu a vítima lá que ele queria atingir, por exemplo, esse mesmo caso lá do Joãozinho e do irmão Pedrinho, ele viu o Joãozinho, mas na hora do disparo, ele acabou acertando, foi o outro. Mas ele não se equivocou quanto à pessoa, ele errou na execução do crime. Pronto. Pode ser o erro sobre a pessoa e pode ser o erro na execução, depende. Se ele se equivoca quanto à pessoa, é erro sobre a pessoa. Mas se ele erra na execução do crime, vai ser o erro na execução. Mas o que é que diz o 73?
responde como se tivesse praticado o crime contra aquela, atendendo-se o disposto no artigo 20, parágrafo 3º. Ele pega simplesmente o artigo 20, parágrafo 3º e aplica no erro na execução. Ele vai dizer o seguinte, ó, se você errar na execução e acertar pessoa diversa da que você pretendia, você vai responder como se tivesse acertado aquela que você queria. Ou seja, também vai responder pela vítima virtual. É a mesma consequência, o erro da execução tem a mesma consequência do erro sobre a pessoa. Ele vai responder como se tivesse atingido a vítima que ele queria atingir. Se ele acertou por erro na execução o maior, Pedrinho, mesmo assim ele vai responder como se tivesse matado o menor de 14 anos, com o aumento da pena. Lembrando que no homicídio tem um aumento da pena para os crimes praticados contra menor de 14 anos e contra maiores de 60, ok? Deixa eu ajeitar o ar-condicionado aqui para variar, que aqui ele está desligado. Aqui, viu, pessoal do online, o pessoal aqui da sala me mata de calor durante as aulas, né? Porque eles deixam só um ar-condicionado ligado. Conversa, olha a Débora. Débora, traga aquele seu casaquinho amarelo do pintinho amarelinho para você ficar aqui, ó. Aí você traz mais um sobrando para melhorar, viu? Oi. Oi, alguém perguntou aqui na sala? Oi, oi. Artigo 121, parágrafo 4º do Código Penal. A Caroline me perguntou qual é o artigo que fala do aumento da pena. Está lá no homicídio, artigo 121, parágrafo 4º, que fala que aumenta-se a pena, no caso do homicídio, se o crime for praticado contra menores de 14 anos ou maiores de 60 anos, ok? Aí nós vamos para a última parte desse artigo 73 que eu deixei para o final, que ele fala o seguinte: no caso de também ser atingida a pessoa que o agente pretendia ofender, aplica-se a regra do artigo 70 deste Código. Ou seja, no erro da execução, ele foi lá para acertar o Joãozinho e errou na execução, aí acertou o Joãozinho e acertou o Pedrinho, acertou os dois. O que é que o artigo fala? No caso de também ser atingida a pessoa que ele pretendia ofender, ele acabou um disparo de arma de fogo acertando os dois. Está dizendo que vou aplicar a regra do artigo 70. O que é que diz o artigo 70? Que se vocês vão ver, eu acho que, não sei se já viram ontem, ou vão ver concurso formal. Foi aula de ontem, foi? Pronto. Aplica-se a regra do artigo 70, ou seja, ele praticou, com uma ação, ele praticou 2 ou mais crimes, que é o chamado concurso formal. Beleza? Então, se ele atingiu os 2 no erro da execução, aplica-se a regra do concurso formal que vocês viram ontem com o professor Cavalcante Neto. Show! Então, isso é o que fala o erro na execução. O resultado é o mesmo do erro sobre a pessoa. Leva-se em consideração as qualidades da vítima virtual. Mas se eu acertar os 2, regra do concurso formal. Ok? Vamos para a quarta espécie de erro, que é o chamado aberratio criminis. Não confundir, tá, gente? Aberratio ictus com aberratio criminis. Aberratio criminis também é chamado de resultado diverso do pretendido. Resultado diverso do pretendido. Imagine a seguinte situação. O moleque está passando lá tem um moleque que está com uma pedra, vê uma viatura da polícia passando. Aí ele pega a pedra e diz assim: eu vou quebrar o vidro da viatura. E joga a pedra na viatura. Só que ele acaba quebrando o vidro e acertando a cabeça do policial, causando uma lesão corporal. Ele acabou ocasionando o resultado diverso do que ele pretendia. Inicialmente ele queria causar um dano à viatura. Se a viatura, como é um bem público, é um dano qualificado, que é um dano ao patrimônio público.
né? Mas também acabou atingindo o policial e ocasionando uma lesão corporal. O que é que diz o aberratio ictus, ou aberratio criminis? Está lá no artigo 74, tá? Até agora, das 4 espécies trabalhadas, só o erro sobre o objeto não tem previsão legal. Erro sobre a pessoa, artigo 20, parágrafo 3º. Erro na execução, artigo 73. Aberratio criminis, o resultado diverso do pretendido, artigo 74. O que é que diz o artigo 74? Fora dos casos do artigo anterior, quando, por acidente, ou erro na execução do crime, é aqui que vocês não podem errar, porque ele usa praticamente a mesma expressão. Porque o resultado diverso do pretendido, ele não deixa de ser um erro na execução. Não. Deixa eu terminar aqui. Fora dos casos do artigo anterior, quando, por acidente ou erro na execução do crime, o que é que fala? Aqui está falando o 74. Lá no 73, ele fala o seguinte: quando por acidente ou uso nos meios de execução. Eu não quero que vocês confundam isso, porque na hora da prova você pode confundir aberratio ictus com aberratio criminis. A aberratio criminis, que é o resultado diverso do pretendido, tudo bem, Edda? Ela não deixa de ser um erro na execução, mas ela possui uma consequência diferente. O que é que ele fala lá no 74? Sobrevém o resultado diverso do pretendido. O agente responde por culpa se o fato é previsto como crime culposo. Se ocorre também o resultado pretendido, aplica-se a regra do artigo 70. O que é que vai acontecer aqui com o sujeito? Ele vai responder, como ele queria inicialmente praticar um crime de dano e praticou o dano, mas acabou atingindo um resultado diverso do que ele queria, ocasionando uma lesão corporal. Essa lesão corporal, ele vai responder a título de culpa, como um crime culposo, como uma lesão corporal culposa. Ele não vai ficar isento de pena, mas não vai responder como se fosse um crime doloso. Professor, se ele tivesse matado o policial, responderia pelo homicídio culposo. Vejam que fala, o 4 ele fala, não isenta de pena, responde pelo resultado diverso do pretendido a título de culpa. Criminis, está no 74. Não. Aqui no caso, é o erro. Não entra a questão do dolo. Não é o dolo indireto, é o erro. Porque aqui, Rian, é o seguinte, ele queria, o Rian está perguntando se encaixaria aqui o dolo indireto, tá? Não se encaixa, é o erro. Por quê? Ele tem o dolo inicial de praticar o dano, que é o dano, certo? Ele pode ou não praticar o dano. Imagine que ele jogou a pedra e não acertou nem a viatura. A pedra passou direto e acertou na cabeça do policial. Ocasionou uma lesão corporal. Ele vai responder pelo quê? Lesão corporal culposa, porque o resultado diverso do pretendido, ele responde a título de culpa. Mas se ele ocasionou os dois resultados, ou seja, ele ocasionou dano na viatura, porque quebrou o vidro, e ainda acertou o policial, o 74 fala lá no final, aplica-se a regra do artigo 70. Vai para o concurso formal também. Vai responder concurso formal, vai responder pelo dano e vai responder pela lesão corporal, a título de concurso formal, ou seja, com uma só ação ele praticou 2 crimes. Aí vai para a regra lá do concurso formal de exasperação de pena que o professor já explicou para vocês. Deu para entender? Pessoal do online, ok? Se tiver dúvida, só mandar. Vamos lá. Essa daqui eu vou falar mais rápido. Ela não tem sido muito cobrada, mas é importante a gente tratar, porque pode cair algum exemplo na prova. É a chamada aberratio causae, ou erro sobre o nexo causal. O que é isso daqui? Imagine a seguinte situação, que o sujeito ele quer matar alguém
com disparo de arma de fogo. Aí ele chegou lá, deu 2 disparos de arma de fogo, a pessoa apagou. Aí ele pegou aquela pessoa e jogou de um penhasco. A pessoa caiu lá embaixo, morreu decorrência do traumatismo craniano e não por conta dos disparos de arma de fogo. Porque quando foi feita a perícia disse, olha, ela morreu em virtude de traumatismo craniano e não disparo de arma de fogo. Mesma situação, efetuou disparo de arma de fogo, um disparo, a pessoa desmaiou, ele foi e jogou o corpo num açude, num rio, no mar, e a pessoa veio a morrer afogada. Não morreu do tiro, morreu afogada. Aqui só ocorreu um erro sobre o nexo causal, sobre o nexo de causalidade, ou seja, entre a conduta e o resultado. O professor tem alguma consequência, ele vai responder pelo crime do mesmo jeito. Vai responder pelo homicídio do mesmo jeito. Não vai excluir dolo, nem culpa, nem exemplar de pena e vai responder pelo resultado provocado. Não importa se ele morreu pelo tiro, pelo afogamento, pelo traumatismo, não importa. Ele vai responder do mesmo jeito pelo resultado que ele provocou. Se for um homicídio, vai ser um homicídio. Ok? Sim. Pronto, a Ana Carolina está perguntando se isso não pode agravar. Pode. Ele vai responder, quando eu falo responde pelo resultado provocado, ele vai responder pelo mesmo crime, que é o homicídio. Mas, por exemplo, esse homicídio pode ser um homicídio qualificado, ele pode ter alguma agravante. Agora, detalhe, o homicídio para ser qualificado tem que ter o dolo também na qualificadora, né? Porque tem a qualificadora motivo fútil, motivo torpe, meio cruel, recurso que dificultou a defesa da vítima, por incêndio, fogo, asfixia. Então, a depender do caso concreto, pode se encaixar uma qualificadora ou uma causa que venha agravar e aumentar a pena, sim. Vai depender da situação. Beleza? Por exemplo, teve um caso aqui em Sobral, até o professor Cavalcante Neto na última aula pode comentar melhor sobre ele. Ocorreu um júri aqui, um casal, era um casal homossexual e um acabou matando o outro e enterrou ele. E a discussão era justamente se, quando ele enterrou, ele sabia se ele estava vivo ou estava morto. E eu recordo que ocorreu até a absolvição nesse júri, porque a tese do Ministério Público é que ele sabia que ele estava vivo, tanto porque foi encontrado vestígios de terra na garganta, como se ele tivesse respirado, né? Ou seja, estaria vivo. Né? Mas a tese da defesa é que ele não sabia, de que ele estava, na verdade, morto. E se eu não me recordo, se eu bem me recordo, não foi uma absolvição, mas ocorreu uma desclassificação do crime aí, eu não sei bem, mas tem essas situações. Só para vocês ficarem, podem até perguntar ao professor Cavalcante Neto, que ele tem mais detalhes, porque foi ele que julgou esse caso. Erro provocado por terceiro, sexta espécie de erro, erro provocado por terceiro. Lá na aberratio causae não tem previsão na lei, tá? Isso é uma criação da doutrina, mas se cair na prova, vocês já estão sabendo que nós estamos trabalhando todas as espécies de erro. O erro provocado por terceiro, nós temos previsão legal, está lá no artigo 20, parágrafo 2º do Código Penal. Artigo 20, parágrafo 2º do Código Penal. Bem aqui embaixo, fala o seguinte: responde pelo crime o terceiro que determina o erro. Responde pelo crime o terceiro que determina o erro. Imagine o médico, está lá no hospital, chegou o inimigo mortal dele, lá na mesa de cirurgia, e ele disse, é hoje que eu vou me vingar desse caboclo. É hoje que eu pego ele. Aí ele pega uma injeção letal, coloca lá o remédio lá, o veneno, ou então coloca algo que ele sabe que o paciente tem alergia e entrega para a enfermeira. Ele diz, vá lá, aplique. A enfermeira aplica, o sujeito vem, tem um choque anafilático e vem a morte. Nesse caso, quem vai responder pelo crime é o médico
que é o autor mediato, porque não foi ele quem executou. A enfermeira, no caso, seria a autora imediata, porque foi ela quem aplicou. Porém, o erro não foi provocado por ela, foi provocado por terceira pessoa, que no caso foi o médico, ok? Então, no erro determinado por terceiro, responde aquele que foi quem determinou o erro, e não aquele que praticou efetivamente o crime, tá ok? Entenderam isso aqui? Nós trabalhamos 6 espécies de erro de tipo acidental. Lembrando que nós falamos do erro de tipo essencial, inevitável. E o inevitável, eu falei que isenta de pena. O cara não responde por nada, exclui dolo, exclui culpa, isenta de pena. No erro de tipo evitável, ele responde a título de culpa se o crime tiver a modalidade culposa. E aí nós passamos para o erro de tipo acidental, onde nós vimos o erro sobre o objeto, onde ele não tem previsão legal e ele vai responder pelo objeto efetivamente atingido. Passamos para o erro sobre a pessoa, onde ele vai responder pela vítima virtual, que é contra quem ele queria, na verdade, quem ele realmente queria atingir e não por quem efetivamente ele atingiu. Está lá no artigo 20, parágrafo 3º. Passamos pela aberratio ictus, que é o erro na execução, que também tem o mesmo resultado do erro sobre a pessoa, mesmo resultado, ou seja, responde pela vítima virtual, mas se acertar os dois, aplica-se a regra do concurso formal. Falamos da aberratio criminis, onde ele tem um resultado diverso do pretendido, mas por esse resultado ele vai responder a título de culpa. Se praticar os dois, também concurso formal. Falamos da aberratio causae, que é o erro sobre o nexo causal, onde ele vai responder, não vai excluir dolo, culpa, isentar de pena, vai responder pelo crime da mesma forma. E, por fim, o erro provocado por terceiro, que, no caso, quem determina o erro é quem vai, no caso, responder pela prática do crime dolosa ou culposamente. Eu citei aqui um exemplo doloso, que o médico, por exemplo, tinha a intenção de matar, mas imagine que culposamente ele, por uma imperícia, ele não viu a ficha do paciente, que o paciente era alérgico a determinado medicamento, e ele foi lá e pegou o medicamento e entregou para a enfermeira aplicar e o paciente veio a óbito. Mas quem determinou foi o médico. Quem vai responder culposamente é ele e não a enfermeira, ok? Quanto a erro, vamos resolver questões, porque tanto o erro de tipo quanto a parte de concausas é importante que nós possamos trabalhar algumas questõezinhas. Não sei se você... Pronto, a questão que a Gabi citou aqui na sala. Não sei se não está visível para o pessoal de casa, mas os slides acredito que já estão no grupo. David, mandou o PDF no grupo? Mande agora, por favor, para o pessoal ter acesso. Já está para você. E vai estar na plataforma, tá, gente? Para quem não conseguir, não estiver vendo bem de casa, o David está mandando o PDF agora no grupo, para você abrir e poder ter acesso a olhar a questão melhor. Ó, Regina dá à luz a seu primeiro filho, Davi. Logo após realizado o parto, ela, sob a influência do estado puerperal, comparece ao berçário da maternidade no intuito de matar Davi. Ela queria matar o filho dela. No entanto, pensando tratar-se de seu filho, ela com uma corda asfixia Bruno, filho recém-nascido do casal Marta e Rogério, causando-lhe a morte. Descobertos os fatos, Regina é denunciada pelo crime de homicídio qualificado pela asfixia com a causa de aumento de pena pela idade da vítima. Por que a causa de aumento de pena? Que a vítima é menor de 14 anos. Diante dos fatos acima narrados, você, advogado de Regina, em alegações da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, deverá requerer. Por que ele fala em alegações da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri? Porque o homicídio é um crime que vai para o Tribunal do Júri, assim como o infanticídio, o aborto e vai também. Crime contra a vida, Tribunal do Júri. Não vai para o júri. Culposo não, só doloso. São crimes dolosos contra a vida.
Então, você como advogado aqui da Regina, primeiro, o que é que você vai pedir? Você vai requerer o afastamento da qualificadora, que no caso é asfixia, a qualificadora, devendo Regina responder pelo crime de homicídio simples, com causa de aumento diante do erro de tipo. B, a desclassificação para o crime de infanticídio, diante do erro sobre a pessoa, não podendo ser reconhecida agravante pelo fato de quem se pretendia atingir ser descendente da agente. E aí, gente? Essa daqui é a resposta correta. Por quê? Porque aqui ocorreu o erro sobre a pessoa. Ela que... Não, ela não tem qualificadora. Não, é porque ela teve a intenção de matar o filho dela. Então ela tem que responder como se tivesse matado o filho dela. Exatamente. Ela queria matar... Oi? Oi, Alisson. Pode perguntar. Eu acho que o slide que ele mandou foi outro. Eu não tenho essa questão aqui, não. Alisson, esse slide é o da aula passada. Esse slide que eu estou colocando aqui é o da aula passada, já está no grupo. Foi a aula que eu dei quarta-feira. Beleza? A gente ainda vai passar para esse outro que o David mandou. Eu que me equivoquei aqui também, que falei para ele mandar agora esse, mas esse a gente nem entrou nesse novo slide ainda. Pronto, vou para. Aqui no caso, a Regina, ela queria matar quem? O filho dela. Ela queria matar o filho dela, certo? E ela acabou, quando ele fala sobre a influência do estado puerperal, existe o crime de infanticídio, previsto lá no artigo 123 do Código Penal, onde a mãe, sobre a influência do estado puerperal, que é um estado psicológico, que às vezes ocorre pós-parto, e ela acaba matando, ou mesmo, no caso do infanticídio, realmente ela mata o filho. E aqui a questão ela deixa bem claro, quando a questão diz, ela sobre a influência do estado puerperal comparece ao berçário da maternidade no intuito de matar Davi, que era o seu filho, ou seja, ela queria cometer o crime de infanticídio. Só que ela acabou praticando o quê? Um homicídio contra o filho de outro casal. Se acalme, que eu chego já lá. Se acalme. Deixa eu terminar aqui. Então, no caso, a Regina, ela acabou, por erro sobre a pessoa, ela acabou matando o filho de outro casal. Qual era a sua tese de defesa? Você alegar o erro sobre a pessoa. Se você alega o erro sobre a pessoa, ela vai ter que responder efetivamente pela vítima virtual. Quem era a vítima virtual? O filho dela. Qual era o crime que ela teria praticado contra o filho dela? Infanticídio. Infanticídio. Se era infanticídio, por isso que você deveria pedir a desclassificação do crime para o infanticídio diante do erro sobre a pessoa. Porque considera-se as qualidades da vítima virtual. E não vai poder ser reconhecida agravante pelo caso de quem se pretende atingir já ser descendente da agente. Porque no crime de infanticídio não tem essa agravante porque ela já está dizendo que o crime é matar o filho. Então imagine que estaria tendo uma dupla punibilidade se eu ainda colocasse um agravante, porque já existe um tipo penal para isso. Então, aqui ocorre um erro sobre a pessoa. Agravante geraria um bis in idem, não teria sentido ter... Imagine que aqui eu ainda aplicasse um agravante porque ela praticou o crime contra o descendente, mas o infanticídio é um crime contra o descendente já. Ó, AC, a desclassificação para o infanticídio, diante do erro na execução. Ela errou na execução? Não, mas na execução ele poderia ter matado também, mas ela não errou, foi na execução, ela errou foi quanto a criança. Ela confundiu a criança, pensava que era dela, matou a criança de outro casal. Não. Quando eu disse, ela já está respondendo por homicídio. Ó. Não, o infanticídio é outro crime. O infanticídio...
Mas se ela é desclassificada, ela vai responder pelo infanticídio, que tem uma pena bem menor que o homicídio. É porque está confusa essa parte assim, a desclassificação do pai, está dizendo que está sendo desclassificado do infanticídio. E está sendo desclassificado o homicídio. Gente, só o pessoal do online ficar atento. O pessoal está confundindo aqui a questão da desclassificação. Vejam bem uma coisa. Olha o que é que fala o B. O que é que você vai pedir? A desclassificação, ela não está dizendo que é a desclassificação do infanticídio, não. Ela está dizendo, calma, ele está dizendo a desclassificação para o crime de infanticídio. Ela responde pelo quê? Homicídio qualificado. Ele tá dizendo que você vai pedir para que o crime de homicídio seja desclassificado para o infanticídio. Exatamente. Para infanticídio. Para infanticídio. Mas quando a gente lê assim, por exemplo, primeiro, a gente está achando que ela está pedindo a desclassificação do infanticídio. Pois agora você leia bem para você não errar na prova, porque vai cair desse jeito. Olha a segunda, olha a C também, A desclassificação para o crime de infanticídio. Fala a mesma coisa. Só que onde é que está o erro? Diante de erro na execução. Não é erro na execução. É erro sobre a pessoa. Lá na D, a desclassificação para o crime de infanticídio, diante de um erro sobre a pessoa, podendo ser reconhecida a agravante do crime contra a descendente. Não. Aí não vai ser reconhecida essa agravante do crime contra a descendente. Beleza? Pela mãe. Pela mãe. Sim. Pessoal, o capitão está me perguntando aqui se sobre o crime de infanticídio. O crime de infanticídio, ele é cometido somente pela mãe. E aqui foi a mãe. A mãe cometeu, que é a Regina, queria matar o próprio filho. Só que acabou matando o filho de outro casal. Só que ela errou. Quando ela chegou lá no local onde a criança estava, na maternidade, ela errou contra a criança. Ela errou contra a criança, acabou matando a outra que ela achava que era dela. Então, por isso que você pede a desclassificação do homicídio para o infanticídio. Não sei se vocês já viram com o professor Alexandre Pinto, que lá no Tribunal do Júri, no final do procedimento do Tribunal do Júri, é diferente do procedimento ordinário. No procedimento ordinário, ao final, você pede condenação ou absolvição. No procedimento do Tribunal do Júri, que ele é dividido em duas fases, ao final, as decisões são justamente ou o juiz vai pela desclassificação, pronúncia, impronúncia ou absolvição sumária. São 4 tipos de decisões diferentes. Aqui, quando ele falou, em alegações finais da primeira fase do procedimento do júri. Você foi meu aluno na faculdade, você foi meu aluno no processo penal, eu ensinei isso aqui, é para lembrar. Foi eleitoral, né, Rian? O capitão foi processo penal. Pessoal do online, tá tudo ok? Alguma dúvida? Oi, Jair. Como é, Jair? Jairla, o estado puerperal, eu confesso para você que eu não sei ele precisar agora dizer quanto tempo ele é, porque vai depender muito do caso. Eu não sei se lá na medicina eles dizem que tem um determinado período, mas eu não recordo de quanto tempo é esse estado puerperal. Não é 9 meses, 9 meses é a gestação. O estado puerperal é logo após o parto, quando a criança nasce. Pronto, está dizendo até 45 dias do parto. 3 meses dá tempo de pensar, é coisa, né? Para matar o menino, viu? Mas pode ser, eu realmente também não sabia desse tempo. Vamos lá fazer outra questãozinha aqui, ó. Pedro, jovem rebelde,
sai à procura de Henrique, 24 anos, seu inimigo, com a intenção de matá-lo. Vindo a encontrá-lo conversando com uma senhora de 68 anos de idade. Pedro saca sua arma regularizada, cujo porte era autorizado, e dispara em direção ao rival, que era o Henrique. Ao mesmo tempo, a senhora dava um abraço de despedida em Henrique e acaba sendo atingida pelo disparo. Henrique não sofreu qualquer lesão, tenta salvar a senhora, mas ela falece. Vamos lá. Diante da situação narrada em consulta técnica solicitada pela família, deverá ser esclarecida pelo advogado que a conduta de Pedro, de acordo com o Código Penal, configura a. Crime de homicídio doloso consumado apenas com causa de aumento em razão da idade da vítima. Por que não tem aumento em razão da idade da vítima? Oi? Calma. Gente, calma. Pessoal, só um minuto. Quem era que ele queria matar? Não tem causa de aumento de pena, porque... Pessoal, só um minuto presencial. Quem está falando online pode falar? A Débora? É a Raimara. Exatamente. Não tem causa de aumento, porque assim, se ele quisesse matar a idosa e matasse o outro, aí teria causa de aumento, porque é a vítima virtual. Mas aqui ele queria matar o Henrique de 24 anos e matou a idosa. Não tem causa de aumento, porque eu vou considerar a vítima virtual, que é o Henrique, que é que ele não atingiu. Então, aqui já desconsidero a letra A. B. Ele vai responder por crime de homicídio doloso consumado apenas, sem causa de aumento em razão da idade da vítima? A gente acabou de falar. Sim. Ele vai responder pelo crime de homicídio doloso. Ele como se tivesse matado o Henrique, mas ele matou foi uma senhora de 68 anos. Não tem causa de aumento, porque a vítima virtual, que é o Henrique, nem foi atingido. E se tivesse sido atingido, ainda assim não teria, porque ele tem 24 anos. C. Crime de homicídio culposo consumado. Não foi culposo porque ele tinha intenção de matar. Crime de homicídio culposo consumado também não é culposo porque ele tinha intenção de matar. Isso daqui estava bem facinha, gente. Bem facinha. Continua caindo do mesmo jeito. Continua caindo do mesmo jeito. Ô, Rian, seguinte. O Rian está perguntando por que é sem causa de aumento. Rian, é sem causa de aumento porque eu considero, aqui ocorreu, na verdade, um erro na execução, não foi um erro sobre a pessoa. Foi um erro na execução porque ele queria matar Henrique, mas acabou atingindo, foi a senhora de 68 anos de idade. Eu considero a vítima virtual, para fins de pena. No erro da execução, considero a vítima virtual. Mas quem ele queria atingir? Quem era a vítima virtual? Ele queria atingir era o Henrique. Não. A vítima virtual era o Henrique. A vítima virtual era quem eu queria atingir. Quem eu efetivamente atingi foi a senhora. Ele não vai ter causa de aumento de pena porque ele matou a idosa, mas a intenção dele era matar o Henrique de 24. Se fosse o contrário, e ele quisesse matar a senhora e matasse o Henrique, teria causa de aumento. Porque ele, aí sim, eu considerando a vítima virtual, que era a senhora, de 68 anos, teria causa de aumento. Mas nesse caso não tem, porque mesmo ele matando uma idosa, ele queria matar, era o Henrique de 24 anos. E o Henrique é a vítima virtual. O erro sobre a pessoa e o erro na execução é a mesma consequência. Só que no erro sobre a pessoa, ele se equivoca quanto à pessoa. Imagine que a Caroline tem uma irmã gêmea. E aí a pessoa quer lá... Os exemplos do penal são trágicos, viu, Caroline? Mas não atrai, não. A pessoa vai lá, tá com raiva da Caroline, quer matar a Caroline. Chegou lá,
encontrou a irmã da Caroline e atirou contra a irmã da Caroline. Ele errou, ele se confundiu, ele achava que aquela pessoa era a Caroline, certo? Diferente. Agora imagine, isso foi o erro sobre a pessoa. Nessa situação, ele vai responder como se tivesse matado a Caroline. Se a Caroline tivesse menos de 14 anos, ele responderia com a causa de aumento. Se a Caroline fosse maior de 60, também teria causa de aumento. O erro na execução é o contrário. Ele foi lá para matar a Caroline e aí, quando ele viu, a Caroline estava conversando com a Lívia. E aí ele foi e atirou para acertar na Caroline, só que ele acertou a Lívia. Aí ele errou na execução. Mesmo assim, ele vai responder como se ele tivesse matado a Caroline e não a Lívia. Só erra na execução. A consequência é a mesma. Pronto, é erro sobre a pessoa. E aí, se for maior de 60, tem causa de aumento. Se for menor de 14, também tem. Ok? Se o cara vai lá para matar a senhora e matou o Henrique, aí no caso ele iria responder por homicídio doloso, consumado. Com a causa de aumento. Com a causa de aumento. Por quê? Ele não matou a senhora, mas era a senhora quem ele queria matar. Vou considerar as qualidades da vítima virtual. O Rian está perguntando se ele quisesse matar a senhora e matasse o Henrique. Aí, no caso, ele vai responder pelas condições e qualidades da vítima virtual, como se ele tivesse matado a senhora. E aí vai ter a causa de aumento, por mais que ele não tenha matado ela, tenha matado o Henrique de 24 anos. Beleza? Virtual. Ele foi com a intenção de matar, exatamente. Mais essa daqui para a gente passar para outra matéria. Tony, essas questões de erro de tipo e com causas, eu gosto de resolver umas questões em sala de aula, porque é assim que a gente consegue ir lembrando, trabalhando para pegar. Porque só a explicação da parte teórica às vezes é insuficiente para fixar. Tá? Então vamos lá. Tony, a pedido de um colega, está transportando uma caixa. Esse aqui já foi o 32, viu? Foi aquela provinha que matou todo mundo. Tony, a pedido de um colega, e a gente trabalhou isso na sala de aula aqui no exame 32. 22. Confundi então. Pensei que tinha sido do 32, desculpa. Mas tem questão do 32 também, depois eu vou trazer. Tony, a pedido de um colega, está transportando uma caixa com cápsulas que acredita ser de remédios, ó. Tony, a pedido de um colega, está transportando uma caixa com cápsulas que acredita ser de remédios, sem ter conhecimento de que estas, na verdade, continham cloridrato de cocaína em seu interior. Por outro lado, José transporta em seu veículo 50 gramas de cannabis, maconha, pois que acreditava que poderia ter pequena quantidade do material em sua posse para fins medicinais. Ambos foram abordados por policiais e, diante da apreensão das drogas, denunciados pela prática do crime de tráfico de entorpecentes. Considerando as informações narradas, o advogado de Tony e José deverá alegar em favor dos clientes respectivamente. Vamos lá. Erro de tipo nos dois casos. Erro de proibição nos dois casos. Erro de tipo no primeiro e erro de proibição no último. Vamos lá, por quê? Porque ele achava que estava levando remédio, ele não sabia que ele estava levando. Pronto. Aí é o erro de tipo. E o porquê que o outro é o erro de proibição? Porque ele sabia o que era e mesmo assim ele levou a... No erro de proibição, a gente vai falar ainda, vai aprofundar em erro de proibição. No erro de proibição, o erro de tipo, gente, é uma falsa percepção da realidade. No erro de proibição, o sujeito ele sabe, vamos lá pessoal, no erro de proibição, o sujeito ele sabe o que está fazendo, mas ele não tem consciência do caráter ilícito do fato. Eu até cito um exemplo, a gente cita, e por incrível que pareça até hoje cai em prova, a gente fez um curso aqui
preparatório para a Polícia Civil, o ano passado, para inspetor e escrivão do Ceará. Eu falei desse exemplo, sala de aula, e o mesmo exemplo foi cobrado na prova. Um exemplo que vem sendo trabalhado pela doutrina há 20 anos. Vou já falar. É o erro de proibição, ele sabe o que está fazendo. O erro de tipo, ele não sabe, ele tem uma falsa percepção da realidade, como aqui ele não sabia que estava transportando droga. Já no erro de proibição, ele sabia que estava transportando maconha, mas ele acreditava que podia transportar em pequena quantidade. No erro de proibição, ele sabe o que está fazendo, mas desconhece o caráter ilícito do fato. Ô, Gabi, a gente vai aprofundar depois mais o erro de proibição lá na frente, viu? Esse erro de proibição, eu acho que é aquele caso, por exemplo, da Holanda. Pronto, é o exemplo que eu ia citar agora. Aqui no Brasil, lá é liberado. Tem o holandês, chega aqui no Brasil, né? Lá na Holanda é liberado o uso da cannabis, e aí ele chega aqui no Brasil, desce no aeroporto, acende o cigarro dele, sai fumando, a Polícia Federal chega, o aborda, prende em flagrante, ele disse, olha, no meu país é permitido, eu não sabia que aqui não podia. Ele sabia o que estava fazendo, mas não tinha consciência do caráter ilícito do que estava fazendo. Hoje em dia isso é um exemplo até mais difícil, porque todo mundo tem acesso à informação, à internet, mas é esse exemplo. O erro de proibição, ele vai afastar a chamada... Lembra que eu disse que o crime tem 3 substratos, fato típico, ilícito e culpável? O erro de tipo, ele afasta o fato típico. O erro de proibição, ele afasta a culpabilidade, que é o 3º substrato do crime. Quando eu for falar de culpabilidade, eu vou voltar lá no erro de proibição. Beleza? Deu para entender aí o pessoal de casa também? Aí eu vou passar já para outra matéria. Tem mais 2 questõezinhas aí para vocês resolverem, tá? Tem 5 questões, só para vocês verem como tem questão de erro. Ó, essa aqui fala de aberratio ictus, aberratio criminis, para vocês verem como cai na prova. David, coloca o outro slide para a gente iniciar aqui. Vocês querem resolver essas questões? Vamos resolver? Vamos resolver. Não tem problema não, dá tempo a gente ver. Nem que na próxima aula a gente vai ter aula quarta-feira de novo, viu? Aí a gente trabalha a parte com causas, que são 2 partes importantíssimas que caem muito na prova. Sempre cai. Essas com causa é difícil. Vamos lá. Wellington, mas a gente vai trabalhar aqui bem direitinho, resolver questão, vocês vão pegar. Wellington pretendia matar Ronaldo. Camisa 10 e melhor jogador de futebol do time Bola Cheia, seu adversário no campeonato do bairro. No dia de um jogo do Bola Cheia, Wellington vê de costas um jogador com a camisa 10 do time rival. Acreditando ser Ronaldo, efetua disparos de arma de fogo, mas na verdade aquele que vestia a camisa 10 era Rodrigo, adolescente que substituía Ronaldo naquele jogo. Em virtude dos disparos, Rodrigo faleceu. Considerando a situação narrada, assinale a opção que indica o crime cometido por Wellington. Homicídio doloso, homicídio consumado, considerando as características de Ronaldo, pois houve erro na execução. Beleza. Homicídio consumado, considerando as características de Rodrigo? Não. Homicídio consumado, considerando as características de Ronaldo, pois houve erro sobre a pessoa? Olha aí como vocês estão ficando fera. Só resolvendo, pegaram a teoria, estão resolvendo questões e está fixando. Tentativa de homicídio contra Ronaldo? Não. Beleza, show. Ninguém nem perdeu tempo nessa aqui. O pessoal aí também tá ok. Vamos fazer a última. Não, acho que essa aqui é a última. Pedro e Paulo bebiam em um bar na cidade quando teve início uma discussão sobre futebol. Pedro, objetivando atingir Paulo, desfere contra ele um disparo que atingiu o alvo desejado, ou seja, Paulo, e também terceira pessoa que se encontrava no local, certo? Que ambas as vítimas faleceram, inclusive aquela cuja morte não era querida pelo agente. Para resolver a questão no campo jurídico, deve ser aplicada a modalidade de erro. Porque Pessoal de casa aí. Eu
Pessoal de casa, qual é aqui a resposta? O pessoal da sala está dizendo que é aberrácio crimes. Vocês acham que é o quê? A maioria está dizendo... Gente, é aberrácio ictus. Aqui ocorreu um erro na execução. Vejam bem, ó. Pedro e Paulo, olha como a questão, ela dá para vocês a resposta. Pedro e Paulo bebiam em um bar na cidade quando teve início uma discussão. Pedro, objetivando atingir Paulo, desfere contra Paulo, um disparo que atingiu o alvo desejado e também terceira pessoa que se encontrava no local. Ou seja, só com isso aqui ele já está dizendo que foi um erro na execução. Aberrácio criminis é o resultado diverso do pretendido. Que é quando eu tenho um resultado diverso do que eu queria, ele vai responder a título de culpa. E dolo. No aberrácio criminis, resultado diverso do pretendido, o sujeito que praticou o resultado diverso do pretendido responde a título de culpa. Na aberrácio ictus, que é o erro na execução, vai considerar as condições e qualidades da vítima virtual, mas se ele atingir as duas, vai entrar na regra do concurso formal, como fala lá o artigo 74, o artigo 73. Então aqui o Paulo, o Pedro, no caso, atingiu Paulo e também atingiu uma terceira pessoa. E os dois faleceram. No caso aqui, foi aberrácio ictus. Tinha o dolo de acertar o Paulo, mas também atingiu uma terceira pessoa. Vai responder aqui pelo homicídio, né? Levando-se em conta as qualidades da vítima virtual, que no caso seria o Paulo, mas as duas viraram vítimas e vai responder pelo homicídio, concurso formal, porque mediante uma ação ele praticou 2 crimes. Tranquilo? David? Próximo slide. O outro slide aqui para a gente já iniciar outra matéria. Vocês vão ficar fera em erro de tipo, já não vão mais errar a questão de erro de tipo. No material tem outras questões também de erro de tipo aí para vocês. É muito nome. A aula agora é a mesma, de penal. Ele perguntou qual era a aula agora. É a mesma aula de penal também. Nós vamos falar sobre concausas, Gabi. Nexo de causalidade. Vamos falar sobre as concausas. Show. Vamos falar sobre as chamadas concausas. Vamos pelo menos começar. Né? A gente não vai conseguir terminar hoje, mas a gente começa e termina na próxima aula. Vamos lá. Aqui no material está lá na página 77, mas anda aí vocês dizendo que ele não tem a página, né? Quem está com o PDF em casa está na página 77. 76? Eu acho que é porque a impressão foi a mais barata, aí não saiu a página. Vamos lá, vamos falar sobre concausas, gente. Assunto importantíssimo, muito cobrado. Quando cai para derrubar. E não é fácil, tá? Mas a gente vai esquematizar ele bem aqui, trabalhar bem, resolver questões que é para a gente sair sabendo desse assunto. Nós vamos iniciar nessa aula e vamos dar sequência na próxima aula. Vamos lá. O que são concausas, inicialmente? O que são concausas? Gente, concausas são
uma pluralidade de causas, ou seja, várias causas que concorrem para o resultado criminoso. É mais de uma causa concorrendo para um resultado criminoso. Eu tenho, às vezes, um disparo de arma de fogo, um veneno que eu dei para a pessoa. Eu tenho várias causas que concorrem para o crime. Então, as concausas são uma pluralidade de causas que concorrem para o fato criminoso. Nós vamos adentrar nos exemplos, aí vocês vão entender melhor. O que eu quero que vocês saibam inicialmente, tá? Dentre as concausas, eu tenho a chamada concausa absolutamente independente. Concausa absolutamente independente. E eu tenho a concausa relativamente independente. Vou já explicar isso daqui. Então, eu tenho a concausa absolutamente independente e a concausa relativamente independente. O que é que eu quero que vocês saibam? Que para as duas, tanto para a concausa absolutamente independente como para a concausa relativamente independente, eu tenho essas três modalidades. Elas podem ser pré-existentes, concomitantes e supervenientes. Pré-existentes, concomitantes e supervenientes. Então, o que é concausa? Pluralidade de causas concorrendo para o fato criminoso. Quais são os tipos de concausa? Concausa absolutamente independente, concausa relativamente independente. As duas, tanto a absolutamente independente como a relativamente independente, têm essas três espécies iguais para as duas. Pré-existentes, concomitantes e supervenientes, certo? As duas têm, isso aqui é um mapinha, isso aqui já é um mapa para você ter na mente, para a gente passar para a próxima fase, tá? Então, as duas são pré-existentes, concomitantes e supervenientes. Vamos lá. Seguindo, vamos começar falando sobre a concausa absolutamente independente. A primeira, concausa absolutamente independente. Primeiro ponto, quando é que a concausa é absolutamente independente? É quando a causa efetiva do crime, não se origina direta nem indiretamente da causa concorrente. Professor, está complicado. Calma que eu vou trazer o exemplo. Quando é que a concausa é absolutamente independente? Quando a causa efetiva do crime não se origina direta ou indiretamente da causa concorrente. Professor, ainda estou sem entender. Vai continuar se eu ficar só falando do conceito. Mas nós vamos para os exemplos. E a primeira delas é a chamada concausa absolutamente independente pré-existente. Que é a pré-existente? É quando a causa efetiva do crime ela é anterior à causa concorrente. A concausa absolutamente independente pré-existente é quando a causa efetiva do crime, o que realmente praticou o crime, ela é anterior àquela causa concorrente. Vamos lá para o exemplo. Às 19 horas, com os exemplos vocês vão esclarecer mais, tá? Estou mais perdido que Adão no dia das mães. O Alisson, calma, Alisson, vai dar certo. Não entender, pode perguntar. Às 19 horas, sujeito A, 19 horas, ministrou veneno em C, tá? Às 19 horas, ministrou veneno em C, que às 20 horas foi alvo de um tiro disparado por B. Imagine que tá lá o A, vamos dar nomes, né? Tá lá o professor Alex Nascimento em casa, uma pessoa muito querida, né? E na casa dele estava o professor Diego Peterson, que gosta muito dele, e o professor Diego Peterson, às 19 horas, ministrou veneno para o professor Alex Nascimento. 19 horas ele foi lá e botou, Alex, toma aqui um whey proteinzinho, aí botou o venenozinho dentro, toma aqui um shake de whey que tu gosta, e tem ovo dentro também, viu? Eu bati com ovo, vai lá. É um leitinho com ovinho e tal, aí deu lá pro Alex com veneno, tá, tomou. O Alex, como é uma pessoa muito querida, tomou às 19 horas o veneno que foi
dado por Diego. E às 20 horas, né? Às 20 horas ele estava lá sentado na poltrona, de barriga cheia, depois de ter tomado o shake proteico dele. Entrou o professor Rafael Viana, puto da vida, porque não pagaram as aulas dele no Universo Júris, né? Puto da vida, e efetuou disparos de arma de fogo contra Alex. Ou seja, o Alex já tinha tomado veneno, e o professor Rafael, ministrado por Diego, e o professor Rafael Viana entrou depois, às 20 horas, porque não pagaram as contas dele, e efetuou disparos de arma de fogo contra Alex. E aí o que é que acontece? O Alex veio a óbito, foi levado para a perícia, e a perícia constatou que ele morreu não em decorrência dos disparos de arma de fogo, e sim por conta do veneno ministrado às 19 horas. Por que é uma concausa absolutamente, nesse exemplo, por que nós chamamos de concausa absolutamente independente? Quando eu digo que a causa efetiva do crime não se origina da causa concorrente. Qual foi a causa efetiva do crime aqui? O veneno. Qual foi a causa concorrente? O tiro. Alguma tem a ver com a outra aqui? Foram eventos totalmente independentes. Eventos totalmente independentes. Nessa situação, quem vai responder por homicídio consumado? Diego. Quem vai e o Viana responde pelo quê? Tentado. Então, quem deu causa concorrente, ou seja, aquele que participou da causa concorrente, vai responder por tentativa. Quem consumou o crime efetivamente, responde pelo crime consumado. Por que ela é pré-existente? Porque a causa efetiva, que foi o veneno, é anterior à concorrente, que foi o tiro. Por isso é que ela é pré-existente. Deu para entender? Alisson, tu se achou mais aí? Então, com causa absolutamente independente, a causa efetiva do crime, ela não está ligada, ela independe, não está ligada com a concorrente, tá? E ela é pré-existente quando a efetiva ela é anterior à concorrente. No caso aqui, ministrou veneno, depois ocorreu o disparo de arma de fogo, mas a perícia constatou que ele morreu foi pelo veneno que foi ministrado antes. Quem ministrou veneno responde pelo crime consumado e aquele que praticou a causa concorrente vai responder pelo crime na forma tentada. Beleza? Passamos aqui do pré-existente. Vamos lá para o concomitante. Ou seja, quando ocorre ao mesmo tempo. Na concomitante, a causa efetiva do crime se dá ao mesmo tempo da causa concorrente. Na concomitante, a causa efetiva do crime se dá ao mesmo tempo da causa concorrente. Aí nós vamos lá para o mesmo exemplo. Às 18 horas, estava ministrando veneno em C. Vamos dizer que o professor Diego Peterson, às 18 horas, estava ministrando veneno lá no professor Alex Nascimento. Nesse mesmo horário, às 18 horas, no mesmo horário que o Diego estava dando veneno, eu estou usando o nome de vocês, o Alex apareceu aqui. No mesmo momento que o Diego estava dando veneno para o Alex, o Rafael Viana entrou, que eu tenho que ser uma pessoa muito querida. O Rafael Viana entrou e efetuou. O Rafael Viana entrou para cobrar, né? Porque eu botei o exemplo do assaltante, né? Rafael Viana entrou e efetuou disparos de arma de fogo contra Alex. Vejam aqui a seguinte situação. O Diego estava dando veneno. No mesmo momento que ele estava dando veneno, o outro entrou e efetuou disparo de arma de fogo. Foi para a perícia. Na hora que a perícia constatou que ele morreu foi pelo disparo de arma de fogo, porque não deu nem tempo o veneno fazer efeito, né? Quem efetuou o disparo de arma de fogo vai responder pelo crime consumado.
Quem ministrou o veneno vai responder pelo crime na forma tentada. Vejam que sempre aquele que deu causa efetiva ao crime responde pelo crime na forma consumada. E quem deu causa concorrente, ou seja, que não foi aquele que realmente praticou, mas ele acabou praticando um crime porque ocorreu uma tentativa também, vai responder pelo crime na forma tentada. Deu para entender? Concomitante. A gente vai para superveniente e aí dá para ver mais uma coisinha aqui. Vamos lá. Superveniente é quando a causa efetiva ela é posterior à concorrente. A causa efetiva do crime ela foi posterior à concorrente. Vamos lá para o mesmo exemplo. 19 horas, Diego Peterson empregou o veneno com Alex Nascimento. No entanto, Alex Nascimento, às 20 horas, o sujeito de muita sorte, por sinal, estava dormindo lá, degustando o veneno com o whey proteico dele, que o Diego tinha dado, e caiu um lustre do quarto na cabeça dele. Ele estava para morrer nesse dia mesmo. Só que ele morreu em razão do traumatismo craniano. Quem vai responder pelo homicídio consumado? Não me respondam que é o lustre, pelo amor de Deus. Ninguém. Diego Peterson vai responder pelo quê? Pela tentativa. Mas, de forma tentada. Mas a causa, vejam por que é superveniente. Porque a causa efetiva foi posterior à causa concorrente. Ele tomou o veneno, foi dormir, caiu um lustre na cabeça dele. Ele veio falecer em razão do traumatismo craniano. A causa efetiva do crime foi posterior à concorrente, que foi a queda do lustre. Ninguém vai responder pela queda do lustre, né? Foi um fato imprevisível. Mas aquele que deu causa concorrente, no caso Diego, vai responder pelo crime na forma tentada. Vejam aqui que nas 3 situações, bizu de prova, para vocês não esquecerem, nas 3 situações, com causa absolutamente independente, seja ela pré-existente, concomitante ou superveniente, sempre quem deu causa efetiva responde pelo crime na forma consumada. Sempre quem participou da causa concorrente é tentativa. Por isso que eu coloquei aqui, tentativa, tentativa, tentativa. Essa tentativa é para aquele que participou, que deu causa concorrente. Não é o que efetivamente praticou o crime. A outra é ao mesmo tempo e a outra é depois. Quem efetivamente praticou o crime, responde pelo crime consumado. Quem participou da causa concorrente, responde pelo crime na forma tentada. Nos 3, quem participou na forma concorrente, vai responder por tentativa. Então, se cair na prova, não é com causa absolutamente... Identificou que era uma com causa absolutamente independente. Boa tarde, professor Diego Peterson. O senhor está muito elegante, viu, por sinal. Eu estou usando o seu nome, mas você está matando o Alex Nascimento em sala de aula. Você não é vítima. Você não é vítima. Você é autor. Não, você não é a vítima. A vítima é ele. Dessa vez ele não é o bandido. Então, bizu, hein? Como a Lívia disse, um é antes, outro é ao mesmo tempo e a outra é depois. Sempre a causa concorrente vai responder por tentativa. Quem deu causa efetiva, crime consumado. Morreu isso aqui. Vamos lá para com causa relativamente independente. Dá tempo para a gente ver mais um pouquinho aqui. Com causa relativamente independente. Deixa eu ver a hora. 5 e 7. Ainda dá tempo. Vai confundir, né? Tá bom. O pessoal aqui tá achando que a gente vai acabar a aula já, vai confundir, tá? Então vamos não, a questão só posso resolver quando eu terminar
essa daqui também, porque aí a gente vai resolver as questões, porque as questões envolvem as duas. Então nós precisamos terminar com causa relativamente independente. Oi? Vamos começar. Vamos lá. Dá para começar. A com causa absolutamente independente, quando eu falo que a causa efetiva não depende direta ou indiretamente da causa concorrente. Já na relativamente independente, é o contrário. A causa efetiva, ela já se origina direta ou indiretamente da dependente. A causa efetiva já se origina direta ou indiretamente da dependente, ou seja, já há uma ligação, há uma conexão entre as causas do crime. Lá na absolutamente independente, uma não tem nada a ver com a outra. Já na relativamente independente, há uma conexão, uma ligação entre as causas do crime. Primeira, vamos lá para pré-existente. Mesma coisa. Pré-existente o que é? Causa efetiva anterior à causa concorrente. É a mesma coisa. Só que na relativamente independente, ela tem um resultado diferente. Vamos trazer um exemplo aqui. O sujeito A, ele deu uma facada em C, tá? O sujeito A deu uma facada em C. Porém, C, ele era hemofílico, é uma doença no sangue. E por ser hemofílico, C morreu, pois não conseguiu estancar o sangue. O A queria matar o C, mas a facada que o A deu não seria suficiente. Só foi suficiente porque C era hemofílico e não conseguiu estancar o sangue. Vejam que ela, por que ela é pré-existente? Primeiro, por que ela é relativamente independente? Só a hemofilia não seria a causa do crime. Só a facada não seria causa do crime. Uma precisa da outra. Por que essa daqui é pré-existente? O que é pré-existente aqui? A doença. Ele já tinha a doença, a hemofilia, antes da facada. Aí tem um detalhe. Para que ele responda pelo homicídio, ele precisa ter conhecimento que o outro tinha a doença. Se ele não tiver conhecimento, ele não vai responder pelo homicídio consumado. Tá? Ele tinha que ter conhecimento que o outro tinha a doença. Isso é uma posição pacífica da jurisprudência. Tá ok? Não seria tentado nesse caso, né, professor? Se ele não tivesse conhecimento. Ele tendo conhecimento, aí no caso, ele vai responder por homicídio consumado. Mas vejam a diferença lá da com causa absolutamente independente. Lá na absolutamente independente, quem deu causa concorrente responde pelo crime na forma tentada. Aqui a causa concorrente foi o quê? A facada. Mas ele vai responder pelo crime consumado. Então já inverteu. Então, na concausa relativamente independente, é o contrário lá da concausa absolutamente independente. Na pré-existente, quem deu causa concorrente responde pelo crime na forma consumada. A gente vai ver só a concomitante e a superveniente eu vou deixar para outra aula porque ela é maior e ela requer mais tempo mesmo. Na concomitante, mesma situação. Imagine que o A, esse exemplo é ótimo, eu gosto de citar ele, mas eu não imagino ele acontecendo, né? Imagine que o A dá um tiro para matar a vítima C. O C, vendo que o tiro vai acertar, não sei que visão tão poderosa é essa do C, ele tem um ataque cardíaco e morre. Né? Imagina que o cara dispara, aí o outro, opa, a bala tá vindo, ó. Aí já tem uma parada cardíaca e morre. É porque isso aqui é um exemplo que está na doutrina, gente. O A dá o disparo contra o C, aí o C vê que vai pegar o tiro e morre antes. Eu acho que ele faz igual no Matrix, ele desvia que já cai no chão morto já, né? Mas aqui é concomitante, por quê? É ao mesmo tempo. Por que é relativamente independente? Ora, o sujeito não morreria se não fosse pelo disparo, elas estão ligadas, tá? Então, ocorreu o tiro e por conta do tiro o sujeito teve uma parada cardíaca do susto que tomou e veio a óbito, por isso que é relativamente independente.
É concomitante por quê? Porque acontece ao mesmo tempo. E nessa situação, qual foi a causa efetiva? Foi a parada cardíaca. E a concorrente? O tiro. Quem deu causa concorrente responde pelo crime na forma consumada. Então, vou trazer as questões na próxima aula. Ó, vejam, mas vamos só encerrar essa eu não vou para superveniente não, mas vamos só encerrar esse raciocínio. Vejam que lá na concausa absolutamente independente, tanto pré-existente, concomitante como superveniente, aquele que participou da causa concorrente respondeu pelo crime na forma tentada. Aqui na concausa relativamente independente, na pré-existente e na concomitante, quem participou com a causa concorrente responde pelo crime na forma consumada. É o contrário. É o contrário. Exatamente. Aí a superveniente, ela tem uma regra diferente e eu vou deixar para falar na nossa próxima aula, que é quarta-feira, tá? Pessoal de casa, um grande abraço. Se tiver dúvida, manda no grupo. E até a nossa próxima aula. Pessoal aqui vai para o intervalo. Já vocês retornam com o professor Rafael Viano, ok? Grande abraço.